Oi, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente. Em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. Eu estou aqui no estúdio 5, o Isnaba como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente. Vamos juntos até às 18 horas e 20 minutos, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Estamos tratando de conformidade, de transparência, prestação de contas, equidade e conflitos de interesses. Isso tudo acontece, deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui, isso tudo acontece dentro das organizações. Por isso é necessário ética organizacional e profissional. Beleza? Vou voltar aqui rapidamente só para fechar a linha de raciocínio. No momento em que machismo e feminismo forem vencidos, a gente vai ter aqui uma sociedade com questões de gênero sendo tratadas de forma mais equilibrada, ok? Um outro ponto que merece importância dentro das relações organizacionais e éticas é a homofobia, ok? Essa aversão que algumas pessoas têm a outras, a companheiros de trabalho, por questões de opção sexual. Isso aqui também é um ponto que merece destaque e enfrentamento. E devo dizer para vocês, minha gente, todos esses tópicos ditos aqui, eles passam. Se uma organização consegue lidar mais ou melhor ou pior, se uma organização consegue lidar ou não com essas situações, passa muito pela mesa de quem está trabalhando na área de recursos humanos. Sacam isso, minha gente? Pode chegar na sua mesa um encaminhamento, pode chegar na sua mesa uma reclamação de uma colega de trabalho que ela é homossexual e ela está se sentindo importunada por outros colegas de trabalho. E aí eu pergunto, como é que você pretende lidar com a situação? Ou é um colega de trabalho seu que é homossexual e que chega e diz, eu estou sendo importunado, eu estou sendo vítima de homofobia aqui dentro do ambiente de trabalho. Aí eu pergunto para você, meu caro ou cara futura técnica em recursos humanos, como lidar com essa situação? E, entendem? Elas vão chegar na mesa de vocês. Bora imaginar que você vai trabalhar dentro de uma escola e essas questões cheguem, né, para vocês. E aí, como é que vocês vão fazer? Um primeiro ponto é entender a questão, é estudá-la profundamente, né? Vê-la como um problema e a partir daí vamos pensar nas estratégias de enfrentamento a essa situação. Não tem facilidade. Ninguém nunca disse que seria fácil. Certo? Mas os desafios estão aí. Eles estão aí para serem topados, ok? Para serem enfrentados. Vamos adiante. Tratando ainda de governança, vejam só. Uma organização, minha gente, ela tem 3 níveis de gestão. Ela tem, obviamente, o seu nível de gestão estratégico, ocupado pela presidência e pela diretoria. Lembrem-se aqui do método de recrutamento do Napoleão Bonaparte, né? Para essa área, Napoleão recrutaria pessoas inteligentes e com iniciativa. Aí você tem a dimensão tática, né? Ocupado pela gerência. Napoleão recrutaria pessoas inteligentes e sem iniciativa, mas que não chegariam a comprometer a estratégia do negócio. Pelo contrário, elas têm o seu papel muito importante. E o operacional
ocupado por todos aqueles que não estão nos dois primeiros níveis, de acordo com Napoleão Bonaparte. Nós temos aqui os níveis estratégico, tático e operacional, né, para todos os ambientes de negócios, e eles têm isso, independente do segmento. Sacam? E vejam, os fluxos de informações, os relacionamentos construídos aí, eles precisam ser, não construção de relacionamento de longo prazo. Não adianta nada o setor estratégico definir diretrizes, normas, por exemplo, e não seguir. Não faz sentido. Sacam? É preciso que certas questões, ou problemas, ou conflitos que estejam aqui entre a área operacional e a tática, é importante que sejam resolvidos nessa seara, nesse contato. Né? Tem problemas que podem ser perfeitamente resolvidos entre o operacional e o tático, sem chegar à área estratégica. É possível se fazer isso. É preciso maturidade para fazer isso. Entendem? Isso parte de um relacionamento feito ou construído com base em confiança. Ok? Tem certas informações que elas vão gravitar entre o setor estratégico e o tático e que elas não vão chegar ao operacional, mas em nenhum momento essas informações vão prejudicar o operacional. É por uma questão de compartimentalização da informação. A informação ela iria gravitar aí para quem tem, para quem ela precisa estar acessível. Tem informações que são apenas estratégicas, tem informações que são estratégicas e táticas, e tem informações que vão fluir para os níveis, para os 3 níveis. Ok? Vamos adiante. E a governança corporativa dentro de uma organização, e essa governança, povo de beneditinos, povo de Canavieira, ela não é de exclusividade de grandes empresas. Ela se aplica a micro, pequenas, médias e também grandes empresas. Volto a dizer para vocês, depende do perfil de quem está à frente dos negócios, da visão, da capacidade de estar conectado com as mais avançadas tendências de gestão, dependente do perfil, do tamanho da empresa, do porte. A governança ela é uma guardiã das boas práticas a serem aplicadas nas empresas. Aí eu digo para vocês, minha gente, boas práticas a serem aplicadas pela empresa, elas só servem para grandes empresas? Elas só servem para grandes empresas, empresas de grande porte? Não. Boas práticas a serem aplicadas pelas empresas, elas são aplicáveis ou são de interesses de qualquer empresa, independente do tamanho. Agora, elas serão o fiel da balança entre uma gestão exitosa ou de uma gestão fadada ao fracasso. Sacam como isso aqui que a gente está falando é perfeitamente aplicável ao pequeno mercadinho, a um pequeno escritório que presta serviços. Sacam? E aí um primeiro ponto que eu quero destacar. A governança corporativa, como guardiã de direitos, esses direitos são das partes interessadas na empresa. Já vimos uma lista grande de interesses que gravitam no entorno da empresa. São os fornecedores, os credores, os clientes, os funcionários, o próprio governo. E a governança ela vai garantir que estes interesses sejam atendidos, que você consiga adequar seus produtos ao nicho de clientes e que
seja atendido o equilíbrio ali entre custo-benefício, em que na relação empregador e empregados, elas sejam uma relação de fato, em todos. Minha gente, quando a gente fala de guardião de direitos, isso aqui está embutido a noção de, obviamente, direitos e deveres de ambas as partes. Deveres e direitos de ambas as partes. Ora, a empresa credora tem direitos e tem deveres. A empresa que é devedora, a nossa empresa que a gente captou a grana lá no banco, na linha de financiamento para alguma coisa, a gente tem os nossos direitos, também tem os nossos deveres. Na relação empregado-empregador, direitos e deveres. Na relação empresa e cliente, direitos e deveres. Na relação empresa e governo, direitos e deveres. É isso que precisa estar embutido nesse contexto. Ok? A governança também é sistema de relações. Quais são os sistemas de relações que dirigem as empresas? E quem é que monitora isso? Sacam? Volta para mim aqui, Isnaba, por favor. Pode ser que ocorram conflitos, são naturais que ocorram conflitos dentro de uma organização, em que tenham pessoas de perfis diferentes, pessoas que pensam diferentes e que precisam tomar decisões dentro de determinados cenários. A grande questão é que esses conflitos precisam ser gerenciados da melhor forma possível. E a governança, ela vai pregar isso. Como guardiãs de direitos e de deveres, é esse contrato que deve regular os relacionamentos. Entendem? Esses relacionamentos passam por esse princípio, né, de se negociar com base no ganha-ganha. A gente já viu em algum momento de aula anterior que uma empresa ela é um conjunto de contratos. É um dos conceitos de empresa, é um conjunto de contratos. E esses contratos precisam ser gerenciados. Quem vai monitorar esses contratos? Quem vai garantir que eles sejam cumpridos na sua plenitude por todas as partes? Entendem? E isso é fundamental para que haja, por exemplo, aí entra a história do compliance, da conformidade. Uma empresa ela não deve simplesmente obedecer aos sistemas de leis vigentes, seja ambiental, empresarial, trabalhista ou tributário. Mas a empresa internamente, ela também tem suas normas, ela tem seus regramentos, através do seu estatuto, através de suas deliberações, através dos seus valores, do seu propósito, da sua visão. E todo mundo dentro da empresa precisa estar operando na mesma frequência. Então, a gente tem sistemas de regras fora que a empresa precisa observar, mas também internamente que os seus stakeholders internos precisam observar em relação à empresa. Entendem? Então, é sistema de relacionamentos, literalmente. E como esses relacionamentos estão sendo tratados, ok? Os funcionários eles são gerenciados de forma exploratória, né? Eu exploro os meus clientes, eu tenho um posto de combustível, eu cobro um combustível caro e adulterado para os meus clientes. É assim que a banda toca? Entendem? Eu tenho um mercadinho e eu coloco no freezer, né, uma carne disponível para o meu cliente comprar e a carne está estragada. Ou eu tenho impostos a recolher para o fisco
e eu faço sonegação fiscal não pagando esses impostos. Entendem? Isso é sistema de relacionamentos. Eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser monitorados. Entendem? É bem interessante. Essa semana agora, foi quarta-feira, ontem, né? Ontem. Tá tendo aqui um planejamento aqui em Teresina, tá tendo um evento que é um planejamento territorial, um seminário de planejamento territorial. E é muito interessante, porque a gente estava lá sendo tratado. Eu só pude ir ontem pela manhã. Esse evento são 3 dias, ele finaliza hoje. Eu só pude ir ontem de manhã. E foi muito interessante, porque lá a gente também estava tratando de governança, do assunto que a gente está falando aqui agora. E um desses assuntos, na parte de controle e monitoramento, é que as organizações precisam ter, e aí eu gostei do nome, uma sala de situações. As situações, elas existem todos os dias, geralmente temperadas com conflitos de interesses. Cabe à empresa ter uma sala de situações onde as situações são postas entre os envolvidos e dali precisa sair uma solução. Sacam? A ideia toda é gerenciar relacionamentos, sistemas de relacionamentos que estejam calibrados e observando e trilhando rumo ao bem-estar da empresa, da empresa também como um elemento dentro da sociedade. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela Snaba, por favor. Então, a governança, ela também envolve, enquanto guardiã de boas práticas, sempre reforçando aqui a mesma coisa que no slide passado. As boas práticas não são apenas de interesse de grandes empresas, pode se aplicar a empresas de qualquer porte. Então, também são boas práticas você ter dentro da empresa uma estrutura de poder. E essa estrutura de poder, né, isso aqui está diretamente relacionado à governança. Deixa eu puxar aqui uma setinha vermelha. Tá aqui, ó, sai daqui, vem para cá, aqui, ó, por estrutura de poder. É a governança quem vai. Opa, deixa eu botar o marca-texto verdinho. Definir as regras, os direitos, os deveres, responsabilidades dentro da empresa. Ok? Essa é uma questão importante. Mas, vocês querem que eu jogue a real aqui para vocês? Dentro desses sistemas de regras, de direitos, responsabilidades dentro da empresa. Volta aqui para mim, Snaba, por favor. Também a gente está passando por um processo muito curioso e que merece nossa avaliação, merece a nossa reflexão. Tem empresas que elas não apenas exploram os seus funcionários. Tem empresas ou tem pessoas que inclusive se autoexploram. E essa coisa, ela tem contaminado muitos ambientes de trabalho espalhados aí pela economia, né, e afetado muito duramente a saúde mental de muita gente. Porque o próprio funcionário, ele se autoexplora. Ele se impõe metas, ele se impõe metas para além do que sua capacidade é capaz de entregar. E quando isso acontece, a gente vai ter problemas. Minha gente, e esse é um ponto que merece também ser gerenciado pela área de recursos humanos.
Vocês precisam estar ligados nesses movimentos que acontecem no mercado de trabalho. A área de recursos humanos, em muito, dentro de uma empresa, ela é um para-choque, né, no meio de tantos conflitos que possam acontecer. Entendem? Mas a coisa só ganha, ela só ganha importância na medida que a gente conhece, na medida que a gente joga holofotes, que a gente clareia, essas questões, esses pontos que antes eram cegos, assim, eram pontos cegos, a gente não conseguia perceber. A partir do momento que a gente percebe, a coisa fica mais clara, né? Do ponto de vista do que realmente acontece, do grau de gravidade e que tipos de soluções a gente pode buscar para tentar enfrentá-las. Sacam isso? Esses são pontos muito importantes, né? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Essa é uma curva de aprendizagem que ela precisa ser trilhada por pessoas e organizações, ok? Minha gente, a própria estrutura normativa, né, o sistema normativo aqui, e ele trata das relações internas e externas, né? A empresa, ela é um elemento dentro de um sistema maior. Então, é preciso ter esse sistema normativo. Eu mencionei para vocês, né? A empresa precisa se sujeitar a regras externas, né? Você tem uma legislação ambiental, uma legislação tributária, trabalhista, empresarial, ok? Mas você também tem um sistema interno, como está dito aí, as regras, os direitos, as responsabilidades, né? E isso deve fluir, né, tanto interna como externamente para a empresa, de forma a que ela sempre consiga estar em compliance com essas duas dimensões. Compliance. Ou, né, esse mesmo termo que é conformidade. Conformidade. É a mesma coisa. É só porque em muitos textos vocês vão encontrar compliance e quando encontra compliance, vocês já associam logo conformidade com a legislação. Vamos adiante, já que hoje inclusive é o dia da legalidade, olha só. Minha gente, pontos bem interessantes da governança. Percebam, né, dessa estrutura de poder e como é que ela se dá dentro de uma organização, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Ele assegura direito dos acionistas. Os acionistas, por acionistas, entendam, são os controladores, né? Tem acionista controlador, que participa dos lucros e que toma decisões. Pode ser que tenham também acionistas minoritários. Eles participam dos lucros, mas não necessariamente estão na tomada de decisão. Ok? Mas, apesar de não estarem tomando as decisões, são interessados nas informações, né? Eles têm interesses, os minoritários, em acompanhar as decisões tomadas. E a empresa precisa garantir isso, porque esse é um princípio que a gente chama na governança corporativa de equidade ou tratamento justo. Voltando à questão de gênero nas organizações, o que a gente percebe é que em muitos ambientes não existe equidade entre homens e mulheres. Sacam? Não existe o direito justo, né, entre homens e mulheres. Ok? Esses são pontos que merecem destaque. Então, essas informações... aqui também está ligado com essa disponibilidade da informação. Isso aqui está ligado com um outro princípio também, que é o da transparência. A gente vai tratar disso ainda mais adiante aqui na aula, né? Mas isso tudo é governança corporativa que pode ser aplicada a um pequeno negócio. Um pequeno negócio, ele precisa ter equidade, o tratamento justo.
Vocês lembram quando eu estava falando de fornecedores de porte diferente? Pode ser que eu tenha um fornecedor que eu tenha um volume de contratos e valores grandes com ele. Outros fornecedores que me fornecem através de um produto ou um serviço de valor bem menor. E tratá-los diferente, vejam, não é ser injusto, é o tratamento equitativo, é o tratamento justo, de acordo com o porte. Sacam? É essa a questão. É isso que precisa ficar muito claro dentro da relação, de forma muito transparente. Né? Você gasta muita energia com quem gera mais retorno. É óbvio que você gasta menos energia com o que traz menos retorno. Eu tenho capital disponível para fazer investimento. Eu preciso orientar a aplicação desse capital para atividades que gerem o máximo de retorno possível. Né? Essa é uma visão pragmática, okay? Prática das coisas. Ok, meus caros futuros técnicos em recursos humanos? Até porque a equidade e o tratamento justo passa pelos recursos humanos. Né? Existem funcionários, e aí por uma avaliação de desempenho, que merecem ser valorizados. Existem funcionários que não merecem ser valorizados, não é? E tem funcionários que, quando comprometem a operação do negócio, literalmente precisam ser desligados. Isso acontece, isso faz parte. Também nós temos aqui, em relação à governança, além de assegurar direitos, além de disponibilizar informações, precisa estabelece processos que ajustam esses interesses em conflito. Ok? Cliente está em conflito com a marca, ele tem que ter um espaço onde ele vá registrar a sua frustração. Sacam? Ele precisa ser ouvido para que essa reclamação seja absorvida e seja processada e resolvida. Um funcionário ou uma funcionária que é assediada sexualmente dentro do ambiente de trabalho precisa ter seu espaço. Houve um conflito aí de interesse entre a gestão e o funcionário. Tem que ter um canal capaz de receber essa denúncia e tentar ajustar esse conflito de interesse. Ou não necessariamente assédio sexual, mas assédio moral. Simplesmente quando uma função hierarquicamente superior, ela humilha o funcionário ou coloca em situação constrangedora de forma... Sempre vai ser desnecessário isso, ok? Mas que o funcionário tenha um canal através do qual ele possa recorrer para que haja um processo que busque ajustar esse interesse em conflito. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade aqui pelo chat do IPTV ou pelo chat do YouTube. Povo de Alto Longar, povo de Beneditinos, Canavieira, Juazeiro, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara. Ok? Então, é relevante, isso é muito importante, esse tipo de coisa. Eu volto a dizer para vocês, isso serve para empresa de grande, de médio e de pequeno porte, tá bom? A governança é um sistema que define como os negócios devem ser dirigidos, como os negócios devem ser controlados. Vocês, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, mais ou menos, vocês viram no projeto de aprendizagem interdisciplinar o papel das empresas familiares. Uma empresa familiar, ela tem um sistema de governança, né? Ela tem seus valores, ela tem seus objetivos. Por exemplo, volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Uma empresa familiar de capital fechado, as informações sobre o negócio certamente gravitam ali dentro dos interessados no negócio.
a família que é parte da gestão, ok? Numa empresa que tem capital aberto, que tem, por exemplo, ações negociadas na bolsa, eu já tenho um outro tipo. A informação não pode ficar fechada entre os acionistas, né? Essa informação precisa circular pelo mercado para os grandes acionistas, também para os acionistas minoritários, mas para o mercado como um todo. É tanto que toda empresa que tem ações na bolsa, ela tem que abrir um departamento, uma diretoria, que é a RI, de relacionamento com investidores, para estar disponível exatamente para prestar informações, para se aproximar. É construção de relacionamento, sacam? Ao tempo que essa mesma empresa precisa publicar seus dados de natureza social e de dados econômicos, né, para o mercado, porque isso também contribui para a reputação, para a imagem da empresa no mercado. Podem ser informações, inclusive, que venham a atrair novos acionistas que entendem que aquele tipo de governança, de gestão da empresa é interessante e que o acionista entenda que se torne interesse dele botar grana comprando ações daquela empresa. Então vejam, a gente tem aí perfis diferentes, né? Seja numa empresa fechada, uma empresa familiar ou uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital aberto, ela tende a focar sua seleção e recrutamento de pessoal na busca de talentos que possam proporcionar, possam ter desempenho nas suas funções. Tem empresa familiar que não necessariamente foca nisso, no desempenho de quem esteja ocupando determinadas funções, mas ela pode estar muito mais focada no vínculo familiar que existe, né, entre os tomadores de decisão da empresa e, de repente, um funcionário que é da mesma família e que ocupa uma determinada função lá dentro. Pode ser que o critério não seja desempenho, pode ser que o critério seja o vínculo familiar, né? Pode acontecer. Tem empresas familiares que não têm a menor intenção em profissionalizar sua gestão. Tem empresa familiar que está na transição por buscar profissionalizar a gestão com profissionais contratados de fora que venham operar lá dentro. Tem empresas que vão buscar, mesmo familiares, profissionalizar a gestão com os familiares que fazem parte do negócio. É um cenário muito rico, são muitas as possibilidades, meus caros futuros técnicos em recursos humanos, ok? São os mais variados cenários nos quais vocês podem se inserir enquanto futuros técnicos em recursos humanos. Para cada cenário desse que eu estou dizendo, é um desafio diferenciado, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Minha gente, então, é um sistema, a governança é um sistema que vai dizer como é que os negócios vão ser dirigidos, como é que os negócios vão ser controlados. Pode ser que o proprietário se afaste dos negócios e pode ser que executivos ou profissionais contratados vão fazer a gestão. E o profissional vai apenas supervisionar, o proprietário vai apenas supervisionar e receber seus lucros desse processo. Ok? Tudo bem? Nesse contexto, existe um divórcio entre a propriedade e a gestão. Ok? Então, são pontos que merecem a gente destacar. Vamos adiante. Trata das relações entre a direção da empresa, os conselhos de administração, os acionistas. Aqui eu já estou falando de empresas de maior porte ou que tenham ações negociadas na bolsa. Aqui está embutido essa noção aqui. As empresas têm a sua gestão. A gestão aqui da empresa, a direção, ela é capitaneada pelo CEO, ok? Não sei se eu já mencionei para vocês ou algum outro professor mencionou. Vocês sempre vão encontrar nos textos,
nas matérias que vocês venham a ler, nos livros que vocês venham a ler, o papel do CEO na gestão de uma empresa, que corresponde ao Chief Executive Officer. É o diretor-presidente da empresa. É a mais alta função hierárquica dentro da empresa. Né? É separado aqui, viu? Ó. Tá separado aqui. É porque eu botei tão perto por conta do espaço. Tá aqui, ó. São separados esses dois termos aqui. Então, é o diretor presidente, a direção da empresa. Podemos ter ainda o CFO. Esse aqui já é o Chief Executive Finance Officer, né? É o diretor financeiro da empresa. Essa é a nomenclatura, é a sigla, vamos dizer assim. Ok? Mas tem os conselhos de administração. E esse conselho de administração vai representar os acionistas majoritários que querem acompanhar a empresa. Pode ser que a empresa comece a tomar decisões e a trilhar rumos pela gestão que estão em desacordo com os valores da empresa, em desacordo com seus propósitos, e o conselho de administração serve nesse sentido. Vai aconselhar a empresa a estar sempre observando o propósito pelo qual ela existe, para que ela veio ao mundo, quais são os seus valores, é o alinhamento entre a operação e o que foi planejado. Quanto mais próximos estiverem essas duas dimensões, mais harmonia haverá dentro de uma empresa ou de uma organização. Meus caros futuros técnicos em recursos humanos, por menor que seja uma empresa, ela é importante criar, por exemplo, um conselho para fazer esse tipo de avaliação. Vamos imaginar aqui que você trabalha numa empresa de pequeno porte, o responsável pela área financeira, o responsável pela área de recursos humanos, o responsável pela área operacional da empresa, e o gestor, o empreendedor, poderiam fazer a composição de um conselho de administração desse, entendem? E avaliar as dimensões da empresa e o que é problema, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é oportunidade, o que é ameaça em cada uma das áreas, entendem? Ok, minha gente, câmbio. Também nesses conselhos de administração seria importante a participação de gente de fora também. Acontece um olhar externo, ele é importante porque ele não está ali dentro, ele não tem certos vieses internos dentro da empresa, ele vai olhar de fora, por vezes pode ter uma clareza melhor sobre o que está acontecendo ou sobre o que pode ser feito. Ok, minha gente, tudo bem? Esses são pontos muito importantes de acontecer. Ok? Pode ampliar o slide aí, pode me botar todo na tela. Perdão, Isabel. E vou dizer para vocês muito claramente, essa é uma ambição que eu tenho. Eu tenho uma ambição profissional e que eu espero resolvê-la, que é participar do conselho de administração de um grande grupo empresarial. Eu já faço parte do conselho de economia, do Conselho Regional de Economia, então já sou conselheiro, mas eu tenho muita ambição de participar também de conselho de administração de grupos empresariais, e aí é um objetivo que eu pretendo perseguir. Óbvio que isso é uma construção, você joga sementes, você precisa estudar, você precisa se preparar para tal. E essa coisa a gente precisa fazer todo dia dentro do exercício profissional, tá bom? É muito importante essa coisa. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante.
Vejam só. Minha gente, a governança ela visa estender boas práticas de gestão. Tanto na gestão privada como na pública, a ideia é reduzir os conflitos de interesse. Vocês sacam isso? Então, também é preciso que haja esse tipo de prática não só na iniciativa privada, também no poder público, né? Vejam, conformidade com a lei, que é o compliance, transparência, tratamento justo, prestação de contas, todas essas boas práticas, né, elas também estão sendo incorporadas ao longo do tempo dentro da gestão pública. Ok, minha gente? Cada vez mais, quanto mais governança, quanto mais sistemas de regras, quanto mais melhor, né, para a sociedade como um todo. Vamos adiante. Minha gente, falar de governança, é a gente estar tratando das estruturas de tomada de decisão do poder. Deixa eu botar outra coisinha aqui. Vou botar a vermelha. Trata das estruturas de tomadas de decisão, né? De poder. Percebam, a gente precisa ter muito clareza sobre esse termo. Quando eu falo decisão e poder, isso aqui corresponde à política. A política é exatamente isso, política. A política é exatamente isso. É a capacidade de tomar decisão, de participar das decisões ou das tomadas de decisões. E isso é poder. Sacam? Não é uma política partidária. É a política de tomada de decisão em várias instâncias da vida em sociedade. É tomada de decisão na educação, é tomada de decisão na saúde, é tomada de decisão na área da assistência social, é tomada de decisão dentro das empresas. É isso, entendem? Trata dessas estruturas de tomada de decisão. Ao exercício da liderança, governança está conectada com isso. Ao tipo de liderança e aos métodos de gestão que vão estar aí embutidos em qualquer elemento organizacional. Bora falar aqui de cooperativa, por exemplo. Pode ser que vocês venham a trabalhar na área de recursos humanos numa cooperativa. Numa cooperativa a gente vai ter um outro tipo de estrutura de poder, de tomada de decisão e também de exercício da liderança. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Pode me botar tudo aqui na tela. Numa cooperativa, por exemplo, você não tem acionistas. A gente vai ter cooperados. Esses cooperados, eles entram na cooperativa com cotas partes, é um determinado valor que, quando somados de cada um, forma ali o capital da cooperativa. E uma cooperativa, ela não opera visando lucro, ela opera na contabilidade e lucro corresponde a sobras. E essas sobras, elas vão ser rateadas de acordo com as cotas partes dos cooperados. Eu trabalhei por um ano num escritório de consultoria em que a gente organizava cooperativas produtivas. Principalmente o foco eram mulheres e de famílias que eram assistidas pelo programa Bolsa Família. Então, a prefeitura contratava o escritório que eu trabalhava, a gente caía no campo para organizar cooperativas produtivas nesses municípios. Mais especificamente, a gente chegou a trabalhar em Matias Olímpio e São Gonçalo do Gurgueia. E foram experiências muito interessantes. Quando você chega nas reuniões de sensibilização ou de mostrar qual era a ideia para as pessoas, tinha gente que chegava e dizia assim, quanto é que eu vou ganhar por mês numa cooperativa? E não é esse o espírito da coisa. A pessoa ganha proporcionalmente ao que ela produz ali dentro da cooperativa e o que a cooperativa consegue negociar.
entendem? Ela centraliza de certa forma, porque percebam, um produtor individualmente, ele não tem escala de produção. A capacidade de produção dele é pequena, um pequeno produtor, sacam? E a capacidade de também pegar grana emprestada, linhas de financiamento também é reduzida. Mas, se eu tenho 100 agricultores juntos numa cooperativa, esse pessoal tem muito mais escala de produção, porque a produção agora não é só de um, é a produção somada dos 100, guardadas as proporções. Tem gente que vai conseguir fornecer um pouco mais, tem gente um pouco menos. Juntos como cooperativas, podem ser celebrados contratos de venda junto às compras, compras governamentais. A própria captação da grana no sistema bancário, ela vai ter vantagens. Uma cooperativa emite nota fiscal. Então percebam, é uma outra lógica. E a ideia não é enricar com uma cooperativa, é gerar, é uma forma alternativa de gerar trabalho, de gerar renda, de empoderar as famílias, né? E de fortalecer a economia local. Entendem? Esta é a pegada. Então percebam como a estrutura de governança ela muda completamente. Sacaram, minha gente? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só. Aí a gente vai ter aqui, não é? É um outro tipo de liderança, é um outro método de gestão. Ok? Também entra na governança, né? Sistemas de valores, muda completamente de normas, estatutos e os contratos que guiam a gestão da empresa ou da organização. Como eu disse para vocês, uma cooperativa, uma associação, uma ONG, elas não trabalham dentro da vibe a lógica do lucro, elas não trabalham com fins lucrativos. Por isso que elas são chamadas de terceiro setor. Terceiro setor. Por que terceiro setor? Porque o primeiro é o GOV, é o governo, porque o segundo setor é a iniciativa privada, que trabalha com a lógica, né, ou com fins lucrativos, e o terceiro setor que trabalha sem fins lucrativos. Vão estar agrupados aí cooperativas, associações, ONGs, fundações e por aí vai. Cada uma desses tipos você tem uma tomada de decisão diferente, um exercício de liderança diferente, métodos de gestão também, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. Tem uma coisa interessante nessas diferenças. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Percebam, tem empresas, tem organizações do terceiro setor que trabalham com base em voluntariado. Ou seja, não remuneram ou as pessoas que trabalham ali na operação direta. Quando isso acontece, e essa é uma sacada. Essa é uma sacada quando você não tem experiência nenhuma, mas você já quer entrar no mercado de trabalho com uma certa bagagem, com uma certa experiência. Você pode trocar suas horas, o seu tempo, sua disponibilidade por uma experiência sem necessariamente ser remunerado por isso. Isso no começo, quando se é estudante, quando se quer ter experiência, né? Você não chegar no mercado de trabalho cru, por exemplo. Um caminho pode ser através do terceiro setor, como voluntariado. Você vai ter o que apresentar, por exemplo, numa entrevista de emprego. O detalhe importante que merece destaque é que agora, olhando do ponto de vista da gestão de uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha com base em voluntariado, percebam, não há um vínculo, um contrato que defina direitos e deveres de ambas as partes. Então, esse é um ponto fraco
de uma organização de terceiro setor que trabalha com base no voluntariado. Né? A capacidade pelo voluntário não está, ele está absorvendo experiências, mas se isso não for suficiente, e qualquer outro tipo de convite para sair, em troca de uma remuneração, a organização vai perder aquele voluntário. Por quê? Porque ele entende que é importante também ter recompensas financeiras que lá ele não está tendo. Qualquer convite extra por fora ele vai receber e ele vai aceitar. Entendem isso? Isso torna muito frágil essa relação entre uma empresa que opera dentro uma organização que opera dentro da filantropia e com os seus respectivos voluntários. Ok? Óbvio, nem todas as organizações operam assim. Tem organização, óbvio, que quanto mais organizada, mais estruturada, ela é capaz de captar recursos para financiar projetos e, dentro desse financiamento, ela consegue recursos para financiar, né, a contratação de profissionais. Aí sim eu tenho um contrato de trabalho com deveres e obrigações, existe um vínculo, né? E aí a coisa tende a fluir, ok? Você tem um gestor que vai receber por aquilo, você tem uma equipe de profissionais não mais voluntários que com um contrato aí também vão ter direitos e deveres, inclusive a recompensas financeiras como a remuneração. Ok? Essa é uma possibilidade, é uma sacada. Óbvio, ela passa por uma capacidade da entidade de elaborar projetos e captar recursos. Ela precisa ter um certo grau de profissionalismo nesse sentido. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante. Bem, aqui eu quero tratar, ao longo de toda a aula, eu já vinha mencionando, mas quero tratar aqui dos valores da governança corporativa, que servem para empresas de qualquer tamanho, e posso começar destacando aqui, deixa eu botar a marca texto vermelhão, a equidade, o senso de justiça no tratamento entre os acionistas, seus direitos, como minoritários, sua participação justa, a equidade na contratação de pessoas e num plano, por exemplo, de cargos e salários, de condições justas para homens e mulheres, entendem? É essa a pegada do tratamento justo, dadas as devidas proporções. Essa participação aí relacionada diretamente a quem é proprietário, acionista, se dá no aumento da riqueza da empresa, como na sua presença e no acompanhamento do dia a dia. Isso é equidade. Qualquer organização precisa ter isso para funcionar. Uma outra é a conformidade. A conformidade que ganha o nomezinho bonitinho lá, que é o compliance, ok? Que é o compliance, a conformidade com a legislação. É o cumprimento das normas reguladoras dos estatutos sociais, dos regimentos internos, das legislações de acordo com a área que a empresa atue. Bora imaginar que seja ambiental. Se uma empresa, obviamente, tem funcionários, ela tem que acompanhar a legislação trabalhista, as questões previdenciárias, as questões tributárias. Isso é conformidade. Isso aqui, essa conformidade das empresas, geralmente ela precisa ser atestada por uma auditoria, né? Auditoria. É a auditoria que vai validar, né, se os procedimentos ocorridos dentro de uma organização eles estão em conformidade com a lei. Temos também aqui a transparência, né, nas informações, nas áreas de maior relevância. A transparência também envolve oportunidades e riscos. Entre as oportunidades de
atrair investidores, óbvio, o investidor quer botar a grana dele onde ele tem a maior transparência possível na tomada de decisão e que ele consiga enxergar possibilidade de retorno. Os riscos aqui da transparência entram na medida em que a empresa é transparente, ela coloca todas as suas informações financeiras e sociais e divulga no mercado, todo mundo tem acesso a essas informações, inclusive a concorrência, sacam? Nós temos aqui a possibilidade de prestação de contas, ou vocês também podem encontrar isso em textos de gestão, escritos assim, é o accountability, ok? Que corresponde à prestação de contas, são práticas, as melhores práticas contábeis e de auditoria, né? Que vão validar aí a gestão da empresa. Essa é a ideia. Está muito ligada a prestação de contas com a transparência, sacam? Essa é a ideia. E vocês viram também na própria disciplina de aprendizagem interdisciplinar a questão da publicação, né, das informações, tanto de natureza econômica, social como ambiental. Ainda não é uma obrigação de todas as empresas, mas as que fazem buscam reforçar suas imagens, e sua reputação. Temos ainda aqui alguns P's da governança, que é a propriedade, não é? É a estrutura da propriedade da empresa, é capital fechado, é capital aberto, é familiar ou SA? Quais são os princípios da empresa, os valores, os objetivos, né? O propósito da empresa está muito ligado aqui. Como é que se dá as relações de poder dentro da empresa, como será a sua sucessão. Os processos dentro da empresa são ágeis, são transparentes, como é que essa coisa se dá, desenho da estratégia. As práticas da empresa, como é que ela dá, ela é muito concentrada, ela é compartilhada. E a perenidade da empresa, né? Toda empresa busca a sua sustentabilidade no longo prazo, é a perpetuidade dos negócios. Estou olhando para o nosso relógio aqui, são 18 horas e 17 minutos. Eu vou chegando ao final da nossa aula de hoje, viu, minha gente? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.